Página 157. É, Página é, 157. arte História. do história. História, página 157. Legal. Se alguém me perguntar que página é, vai perder um ponto, porque eu acabei de falar, página 157, tá aí no chat, página 157, tá? Quem quiser falar alguma coisa para não atrapalhar a aula, Dia eu tava no banheiro. levanta a Qual a mão, página? menos um ponto para João Pedro. Oxi. Quem quiser falar alguma coisa, levanta a mão para não atrapalhar a aula, tá? E aí, no momento que eu terminar algum trecho da explicação e coisa e tal, aí eu chamo a pessoa, fala, diga fulano, tá? Pronto. Então, vamos lá. Página 157, João Pedro. Página 157 e vamos jogar duro agora. É o seguinte. Outro conceito importante para a medicina da época era o miasma, uma espécie de vapor infeccioso que se imaginava ser a causa exterior das doenças. Acreditava-se que os banhos públicos, muito comuns na Idade Média, tipo uma sauna, você vai ler isso tudo, vou, vou dormir. Durma. Depois não pergunte, professor, o que foi que o senhor falou? Mas essa questão aqui, professor, está caindo na prova, eu não lembro o que você falou. É porque você estava dormindo, queridinha. Tá? Brincadeira. Relaxa. Enfim. Se bem que essas aulas são gravadas, estão sendo gravadas, e vocês podem ter acesso depois na plataforma. Inclusive, quem for jogar depois na plataforma, olhar assim, procurar essa aula, vai ver que ela começou com Queima Quem Garau. Tá tudo gravado, né? Não tem jeito. Enfim, era muito comum naquela época o que a gente chama de banho público. Banho público, professor. Todo mundo peladão, tomando banho junto e tal, não sei o que. Que baixaria é essa? Não, não, tá repreendido. Deus me livre. Era mais ou menos isso que acontecia, sim. O povo lá peladão tomando banho junto. Não, pelado também não. Mas eram como se fossem grandes saunas públicas. Na Idade Média rolava muito disso, muito antes também rolava. O Império Romano mesmo, na Grécia Antiga, no Império Romano, as casas de banho eram muito famosas por conta disso. Eram locais de encontro, não eram encontros amorosos, não, tá, gente? Eram locais de encontro para poder discutir, para conversar sobre política, muitas vezes. Então, como não existia, como não existia um sistema de encanamento, né, que levava água para todas as casas, eram locais concentrados em regiões da cidade em que as pessoas tomavam banho nesses locais. Então, eram o que a gente chamava de banhos públicos, né? Esses banhos públicos que eram comuns na Idade Média facilitavam a entrada dos miasmas pela pele, propagando as epidemias. No lugar do banho, a roupa de baixo branca era usada como medida de higiene. Olha só que fantástico. Por que europeu era tudo porco que não gostava de tomar banho? Eles acreditavam que usar uma roupa branca por baixo, e a gente falou, acho que o João Pedro deve lembrar, tal, que a gente teve uma época que a gente estava falando sobre as ceroulas, né? Lembro. Exatamente. Um negócio que usava por debaixo das roupas. Como se fosse um calção. Geralmente essas ceroulas, elas eram brancas. Aí, ó, é como se fosse uma cueca calça, né? Eu tô até com medo de passar aqui, daqui a pouco apareceu uma baixaria.
Ceroulas, Idade Média. Pronto. E aí, tipo, eram essas roupas de baixo, tá vendo? Geralmente brancas. Pronto, aqui, ó. Olha que sensacional isso aqui. A Mônica da turma da Geralmente, Mônica usa. Ela usa. sim, pois é. Geralmente, olha a cintura dessa mulher. Agora você sabe que isso aqui ela usa espartilho, né? Que é para poder Sim, vai, não delinear deve o ter corpo. nenhum órgão aí dentro. O pior de tudo, João Pedro, é que o uso excessivo desses espartilhos, Dona Florinda, sim, o uso excessivo desses espartilhos, ele Isso. acabava afetando os órgãos do corpo realmente. Porque, primeiro, ele vai pressionar as costelas. A costela é o que a gente tem como proteção da região do pulmão, inclusive. Então, isso afetava a própria capacidade respiratória das pessoas. Então, a respiração acabava sendo mais curta. Então, era um dos motivos também que facilitava para que essas pessoas tivessem problemas respiratórios. Eu assisti Enola Holmes. Sensacional. Adorei. Então, a ceroula era toda essa roupa daqui, toda essa roupa de baixo, que era uma roupa branca. Giovana levantou a mão rapidinho, Giovana. Era uma roupa toda branca que representava a ideia de estar limpo. Como eles não tinham costume de tomar banho com frequência na Europa, muito por conta do frio, eles não suavam e, portanto, eles não achavam que havia necessidade de tomar banho. E o pior de tudo, quando eles vieram para o Brasil, eles trouxeram essa lógica ainda, né, de que não havia necessidade de banho, apesar de sermos um país tropical, fazer muito calor, mas eles continuavam passando dias sem tomar banho. A única coisa que eles faziam era trocar essa roupa de baixo e vestir uma roupa limpa, branca, uma ceroula, uma roupa de baixo branca. Isso eles pensavam que já era uma medida de higiene. Diga, Giovana. Dona Florinda do Chaves já morreu? Eu acho que não. Quem Ah, morreu, tá. quem morreu não tem nem muito tempo foi o próprio Chaves, né? Acho que é Morreu Roberto Chaves, morreu Dono, sei lá o que, Madruga, e morreu a Bruxa de 71. Bolanos. Roberto Gomes Bolanos. Ela morreu, professor. Morreu em 2014. Ela morreu também? Ah, não sabia não. Que Lembrava. pena, tio. Enfim. E Ele aí, lembra muito minha infância, sabe? Eu tive uma infância muito marcada por ele. Chaves acho que marcou a infância de todo mundo, né? Eu Eu assisto também até hoje. assistia muito. Até eu já assisti, já sei até as falas de Nunca cor. assisti. Também assisti Chaves. É muito legal. Mas, Nunca mas assisti. eu parei. Só aquele desenho animado. O desenho animado eu não gostava, não. Só da Mas série mesmo. engraçado é sem ser animado. Animado é sem graça. Eu não sei, porque eu nunca assisti um animado. Mas o outro era muito legal. Enfim, aí a ideia do miasma era como se fosse um vapor infeccioso. E para eles, as epidemias poderiam ser passadas através desse vapor, disso que a gente exalava pelo nosso corpo, né? Enfim, a ausência de médicos formados na Europa fez dos jesuítas os responsáveis por uma assistência médica no primeiro século de colonização do Brasil. Entre diversos documentos, a presença de vários manuais de medicina, por exemplo, e de boticas nas instalações jesuíticas revelam o interesse deles pelo tema. Botica, que significa farmácia onde se preparam medicamentos. E aí a gente tem, por exemplo, o boticário.
qual o significado do boticário? Boticário é justamente Que é caro. a pessoa que trabalha nessas boticas, a pessoa que é responsável pela preparação, pelo menos antigamente, preparação de medicamentos. Boticário, nesse caso, vai ter relação, inclusive, com a ideia de botânico, porque o botânico é aquela pessoa que lida com plantas, com elementos que são extraídos da natureza. Peraí, Giovana. Que são extraídos da própria natureza, sabe? Então, o boticário é a pessoa que prepara essa medicação a partir daquilo também que é encontrado na natureza. Então, quando a gente fala que não existia uma assistência médica aqui no Brasil, nos primeiros anos de colonização, por quê? Aí vocês lembram também que a gente tinha falado em outro momento dessa aula, dessas nossas aulas. Quando os portugueses eles começaram a vir para o Brasil, eles não mandaram gente especializada para cá, para poder construir as fortalezas, para poder trabalhar com engenharia, com arquitetura, e também para trabalhar com medicina. Não mandaram ninguém assim. Então, quem é que ficava responsável pelos cuidados médicos, pela assistência médica em geral? Tanto de indígenas quanto dos demais colonos portugueses. Eram os padres. Tipo, meio que naquela época os padres se tornaram curandeiros, para vocês terem uma ideia. Então, peraí, João Pedro. Então, Que eu não entendi muito quem é essa mulher. Peraí, Eu sei que você falou do Chaves. calma, ó, novamente. Quem quiser fazer qualquer comentário, quiser falar alguma coisa, ao invés de abrir o áudio, para acabar não atrapalhando a aula, é só levantar a mão. Giovana e João Pedro levantaram, eu vou chamar já já, e depois eu pergunto para você também, Bia, o que você quer, viu? Rapidinho. Então, só finalizando essa parte daqui, essa assistência médica, ela acabava sendo dada justamente pelos padres jesuítas. E eles se utilizavam de manuais de medicina. Então, tipo, eles tinham que aprender através dos livros. Então, o conhecimento era esse. Pegava na teoria, eles não era, ninguém passava para eles. Eles tinham que aprender na marra, com os livros e com a aplicação na prática. Vamos lá. Primeiro, Giovana. O que é que o Giovana quer falar? Sobre a aula, viu, gente? Giovana. Não, já terminei. Tá, Eu pronto. botei lá no chat. Tá. João Pedro. Ainda tá na mesma página, né? Ainda na página 157. Certo. Bia Guimarães, tinha perguntado. Ah, sim, eu queria perguntar. Me esqueci o nome dessa personagem que você coisou aí na imagem. Não, essa mulher aqui foi só por conta da ceroula, por conta dessas roupas íntimas, roupa de baixo. Aí foi a ideia que eu estava falando sobre o que eles pensavam em relação à limpeza. Ah, tá, por causa que eu acho que é como antigamente eles usavam isso, né? Tomavam banho, tantos banhos assim, então a ideia que tinha de estar limpo Entendi. era só trocando a roupa de baixo. É como se fosse, tipo, sei lá, Neto vai jogar bola, passa aí 3 horas jogando bola, todo suado, todo sujo, caindo na terra, se misturando na lama e tal, não sei o quê. De repente ele chega em casa e ele só faz tirar a roupa do corpo e vestir uma cueca nova. Aí para ele está limpo ali. É tipo isso. Ô, tio, Entendi. Peraí, Neto tinha levantado a mão. Alguma coisa para falar?
Não. Eles economizavam a água master, né, professor? Ô, Giovana, professor, coisinha que eu quero falar com você, Bia. qual das Bias? Kiko morreu? Não sei. Não faço ideia. Deve ter morrido. O pessoal é muito velho. Aquilo era a década de 70. Então, não sei. Boa parte dos atores que fizeram aquele Meu filme Deus, já o que tem a morreram. ver com o assunto? É. Enfim. É... Com tudo que os europeus trouxeram para o Brasil, a medicina também foi influenciada pelas trocas com o novo ambiente. Como tudo que os europeus trouxeram para o Brasil, a medicina também foi influenciada pelas trocas com o novo ambiente e as novas culturas. Levar à Europa o conhecimento do uso medicinal de raízes. Isso aqui é interessante, ó. Gente, vamos parar essa conversa aí no chat, por favor, que não tem relação com o assunto, tá? E, Neto, pare. Então, o pessoal também que está no chat aí falando, vamos encerrar esse assunto. Não importa, a gente não está em aula sobre Chaves, tá? Está aula de história. Ui! Levaram à Europa, então, o conhecimento do uso medicinal de raízes. Esses padres jesuítas que atuaram como médicos aqui no Brasil, eles, claro, trouxeram algumas informações, algum conhecimento da Europa para cá, para o tratamento das pessoas aqui, só que a cultura indígena, a medicina tropical, digamos assim, a medicina que era feita pelos indígenas, a ideia do curandeirismo, inclusive dos indígenas, aqui a forma que eles usavam as plantas, as raízes, as folhas, os frutos, para poder fazer o próprio tratamento médico deles, esse conhecimento natural, né? Ajudou a criação de medicamentos que foram levados também para a Europa. Então, os padres jesuítas eles levaram à Europa, tá? Levaram à Europa o conhecimento do uso medicinal de raízes, caules, folhas, cascas, sumos, pólens, minerais e óleos, tá? Aprendiam as receitas indígenas, como o uso da ervaquina ou quinquina para combater a malária, e faziam as próprias receitas, algumas das quais eram comercializadas na Europa. E olha que interessante. A quinquina, ela, imagine, conhecimento antiguíssimo dos indígenas para, para combater a malária. E aí, o que é que a gente ouve hoje muito falar que lembra a quinquina, que termina com esse nome, quina? É o que os bolsominions tanto defendem aí, que é a cloroquina. Cloroquina, hidroxicloroquina, que originalmente são remédios ligados ao combate à malária, que já foi comprovado cientificamente que também não presta para o coronavírus. Mas o pessoal continua defendendo isso. Mas originalmente esses medicamentos eles são utilizados para o combate à malária. A região amazônica, a região da floresta amazônica, é o local no país em que há um consumo já alto de cloroquina e de hidroxicloroquina, por conta da malária que há justamente nessa região. Mesmo assim, a região norte é uma região em que houve um quantitativo de mortes imenso por conta do coronavírus, né? Ou seja, é mais uma maneira da gente ver que a hidroxicloroquina não funciona contra o coronavírus. Mas os bolsominions, tudo retardado, ignorante, continuam defendendo isso.
Mas, enfim. E aí, quando a gente fala em quinquina no combate à malária, é porque a cloroquina e a hidroxicloroquina, que hoje, no século XXI, no ano de 2021, é utilizada contra a malária, ele tem como base a quinquina, que era utilizada pelos indígenas lá em 1500, 1600, e muito antes disso, no combate à malária. Deixa eu colocar meu celular para carregar aqui. Peraí, rapidinho, né? Pronto. Alguém levantou a mão aí, eu não vi quem foi. Na Beatriz, eu acho. Foi Ana Beatriz Pereira, a morena. Sim, Bia da Frente. Quer falar alguma coisa, Bia da Frente? É porque você sempre sentava na frente e Bia de trás sentava atrás. Ah, sem querer. Pronto, beleza. Então é isso. A quinquina. Bia da Frente. A quinquina é a base da hidroxicloroquina hoje. Então, é um medicamento que foi conhecido lá em 1500, que os indígenas já utilizavam. Então, ainda hoje é utilizado. Interessante isso. Fazem as próprias receitas, algumas das quais eram comercializadas. Eram comercializadas na Europa. Manuel da Nóbrega. Peraí, viu, Giovana? Manuel da Nóbrega, jesuíta que viera com a comitiva do governo geral, por exemplo, enviou a Portugal algumas conservas de suposto efeito terapêutico, como suco de abacaxi verde para o tratamento de pedras e areias na urina, que aí, no caso seria pedra nos rins, recomendando que viessem ao Brasil os que deste mal sofressem. E olha que interessante, aquela ideia da medicina popular, né? O Bia e Neto, parem de brigar, pelo amor de Deus. E aí essa ideia da medicina popular é interessante porque, assim como a medicina produzida pelas universidades europeias, esse conhecimento com frequência era incorreto. A quinquina, por exemplo, é realmente útil no combate à malária, mas a cloroquina não é para o combate ao coronavírus. Mas as compotas de abacaxi verde não ajudavam muito para expelir cálculos renais. Então, quando fala pedras e areia na urina, são as pedras no rim, são os cálculos renais, né? O padre Manuel da Nóbrega, ó que insano isso. O padre Manuel da Nóbrega também estava equivocado a respeito do tabaco, que acreditava ser benéfico por ajudar a expelir catarro dos pulmões. Ó que viagem. Beleza, peraí, vem jogando. Ó que viagem. O padre Manuel da Nóbrega, que era o médico, ele acreditava que o tabaco, que o fumo, que o cigarro era bom para poder expelir catarro dos pulmões. E por que é que ele pensava dessa forma? Porque as pessoas que têm o costume de fumar tossem muito. Então, essa ideia do Manuel da Nóbrega era o quê? Quem tem catarro no pulmão é só fumar que vai começar a tossir. E esse tossir vai ajudar a expelir, vai ajudar a colocar para fora justamente o catarro. Só que, claro, a gente sabe muito bem que, muito pelo contrário, o tabaco, o fumo, o cigarro em geral é extremamente prejudicial para os pulmões. Então,
Hoje sabemos que o consumo do tabaco é o cigarro normal. Cigarro de nicotina, né? Há sérios riscos para a saúde, como câncer, doenças cardiovasculares, tuberculose, infecções respiratórias, etc. Giovana, diga agora o que você ia falar. Minha bisa, eu mostrei a foto da manhã desse negócio aí. Ela falou que minha bisa morreu ano retrasado. Ela ainda tem esse negócio aí. Disse que era bem bonitinho quando. É porque na foto tá preto e branco, mas disse que é bonito. Sim, sim. Não, é bonitinho, é fofinho, pô. Ela disse que esse João daí é Pedro. porque tem vários tipos, não são só esse. Sim, verdade. Não, ela tá certa, realmente, tem vários tipos. Ali foi só porque foi o primeiro que eu achei, aí eu coloquei assim, mas tem vários tipos, realmente. João Pedro, diga o que você ia falar. Esqueci que eu ia, mas eu esqueci. Ah. Em relação a tabaco, aqui, ó. O tabaco é justamente o que consta nos cigarros normais. É porque cigarro, geralmente a gente fala cigarro de nicotina. Só que a Eu sabia o que nicotina era tabaco. Não tabaco. tabaca, na Bahia, tabaca é no jogo de futebol, quando a pessoa passa a bola por debaixo das pernas do outro, se fala tabaca. Deu Pra uma mim tabaca. era a bunda da pessoa. Ah, pode ser. Não, tabaca, já ouvi falar também sobre isso. Mas não a bunda, a parte da frente, pepeca. Mas enfim. E aí o tabaco, então, é isso. A nicotina é a parte química que faz parte. Sim, é tóxico. Aqui, porque ali tem essa foto aí. Pronto, nesse monte aqui no meio, tem essa foto aqui de tipo, que uma folha, sei lá, uma folha. E a mulher com duas mãos aqui. Qual é? Não Na entendi. segunda fileira. Aí. Na segunda fileira. Na terceira, na verdade. Terceira fileira aqui. Terceira fileira. Aí, aqui, aí. Qual? Aqui. Essa daí. Essa daqui? São os produtores do cigarro? É o pessoal que enrola fumo. O fumo, aqui provavelmente. Aí, ó. A própria reportagem. Cresce o consumo de tabaco enrolado à mão. Na verdade, é porque geralmente quando a gente vê essa imagem, é que isso daqui é uma seda, né? Pronto. Aqui é um tabaco natural e orgânico. Geralmente, quando a gente vê essa imagem, faz a ligação, o pessoal está enrolando a maconha para fumar. Vamos dizer assim. Só que a forma que se enrola o tabaco também é do mesmo jeito. O fumo, antigamente a galera do interior, a galera do sertão, eles pegam uma folha, algumas plantas que servem, ou a própria seda também, o pessoal compra nas vendas, servem para você enrolar o fumo. E aí o pessoal chama de fumo de palha, né? Que aí o E também pessoal. houve uma reportagem que o povo diz que, tipo, enrola isso. Em vez de botar tabaco, isso aí, eles botam chá de camomila, porque diz que pode parar de fumar. Não sei. Aí, por exemplo, ó, o pessoal faz com folha de milho ou de bananeira. Pode ser feito aqui, e aí eles colocam esse fumo, que é orgânico, no palheiro, né? Aqui, e pronto, acendem e fumam. Então é um fumo de palheiro. Meu Deus, é muito grosso. Possivelmente, sua avó é do interior, Giovana? Ou é daqui da É, capital? Do interior. Possivelmente ela tenha fumado, ela tenha conhecido gente que tenha fumado. Porque, tipo, era algo meu bispo estranho. fumou até os 90 anos, se eu não me engano, foi 85. Tipo, crianças fumavam. E é interessante que o pessoal prende justamente passando na língua, né? Para poder terminar de enrolar, eles passam na língua para poder prender. Então,
era justamente assim. Era o fumo de palha. Mas enfim, Nós voltando também aqui. tem tipo um negocinho, tipo um. Qual é o nome? Tipo um negócio de madeira que tem. Meu bisu tinha um negocinho de madeira, tipo um cachimbo, chimbo. Sei lá o nome daquilo. Sim, um cachimbo. Tipo assim, Sim. é, cachimbo também é uma possibilidade. O cachimbo ele serve como uma piteira, que é para a boca não ter contato direto com e correr risco de se queimar, né? E aí ele colocava o fumo justamente nessa ponta daqui. E a forma de fumar era a mesma. Botava para queimar e com essa piteira, com esse cachimbo, se puxava a fumaça, né? Aí, ó, aqui eu acho que é Mazarope, né? E aí é justamente esse cachimbo, aí, com a abertura aqui na ponta. Enfim, ainda falta bastante coisa em relação a isso daqui, em relação a esse assunto. Mas, ao mesmo tempo que os jesuítas tomavam para si a obrigação de cuidar da saúde de europeus e de nativos, ao mesmo tempo que os jesuítas tomavam por essa obrigação de cuidar de saúde de europeus e nativos, tinham também a missão de combater as religiões indígenas, o que incluía os rituais de cura dos pajés. Os pajés, eles tinham essa função de curandeiros dentro das tribos indígenas. Então, se você tem, por exemplo, uma liderança que é mais política e administrativa, digamos assim, do cacique, numa aldeia indígena, o pajé ele tinha uma função que era uma função espiritual e curandeirística, né? Eles tinham essa relação de buscar curar as pessoas através das suas pagelanças, né? Através desse processo de curandeirismo. Então, eram muito comuns entre os tupinambás, por exemplo, a crença no poder curativo do sopro dos pajés, que sugavam a doença com a boca. Os europeus consideravam essas práticas como demoníacas e as relacionavam com as bruxas e os rituais que acreditavam acontecer entre elas, tão temidos pelos cristãos na época. Então, esse preconceito cristão com as religiões indígenas, com as religiões de matriz africana, era porque qualquer ideia de que você pudesse buscar a cura através dos elementos da natureza, que era muito utilizada tanto pelos indígenas quanto pelos africanos, os europeus faziam a ligação disso com bruxaria. Por quê? Porque essa ideia da pagelança Na verdade, não era, porque eram rituais que eles faziam. era um tipo de rituais que eram utilizados pelos indígenas, pelos negros africanos escravizados, pelas religiões de matriz africana, esses rituais que eram ligados a questões de natureza, mas eram questões de crenças culturais. Assim como, por exemplo, a gente tem dentro do catolicismo, dentro do cristianismo em geral, a crença que as pessoas podem se curar através da oração. Os indígenas e os candomblecistas, eles acreditam que
essa cura pode vir através da espiritualidade também, das orações que são feitas por eles, das oferendas, das pagelanças. Então, cada um, guardando sua cultura, pensa da sua forma em relação à maneira que se pode curar determinadas doenças. Então, os tupinambás acreditavam que os pajés tinham esse poder de cura através do sopro. Era o sopro da vida dos pajés, né? Eles sugavam essa doença com a boca. De que forma? Eles tinham um determinado tipo de fumo que os pajés tinham, e aí eles pegavam isso e sopravam na pessoa. Essa fumaça eles sopravam na pessoa. Claro, não era somente isso. Ele soprava isso, mas também fazia lá uma mistura de plantas, de folhas e tudo, e dava para a pessoa. E muitas vezes essas pessoas se curavam por conta dessa mistura, desse medicamento, desses elementos, dessas folhas, desses frutos. Só que, no meio desse ritual, tinha a questão do sopro. Então, se acreditava que esse sopro fazia parte do processo de cura. E aí é interessante porque os europeus consideravam essas práticas, essas pagelanças, eles consideravam como práticas demoníacas, relacionavam com bruxas e rituais que acreditavam acontecer com elas, entre elas, temidos pelos cristãos. Só que eles, por outro lado, os cristãos, acreditavam no poder curativo dos rituais católicos e relatavam curas milagrosas ocorridas logo após o batismo de doentes que estavam à beira da morte, assim como casos de indígenas que recusaram o batismo e morreram. Então, os cristãos também acreditavam, como a gente estava falando, também acreditavam no poder de cura através do batismo, através das orações. É interessante que a gente pode fazer uma comparação, inclusive, com o que a gente vive hoje em relação ao coronavírus, ao Covid. Por quê? Muita gente acredita que a pessoa se curou porque tomou a hidroxicloroquina, a ivermectina, não sei o quê, não sei o quê. Só que assim, em torno de 99, alguma coisa das pessoas que adoecem, que têm um coronavírus, elas se curam sem precisar tomar absolutamente nada. Só que assim, muita gente está tomando esses remédios aleatórios aí que um monte de gente aleatória ignorante fica dizendo que é bom tomar. Se a pessoa tomasse hidroxicloroquina ou se tomasse um suco de maracujá, pode se curar da mesma forma. Ou, por exemplo, eu tive Covid. O que foi que eu tomei? Nada. Absolutamente nada. 10 dias depois eu estava curado. Eu estava bom já. Então, tipo, não precisei tomar ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, não sei o que, zizina, mas eu bebi água todos os dias. Então significa o quê? Que beber água todos os dias cura o coronavírus? Não. Simplesmente porque meu corpo começa a reagir, começa a produzir anticorpos para poder combater isso. Nem todo mundo vai ter essa produção de anticorpos de imediato. Dependendo da carga viral, dependendo da quantidade que a gente receba, né, de carga viral. Então, nem todo mundo vai conseguir se curar. Mas a grande maioria se cura sem precisar tomar absolutamente nada. Então, esses remédios milagrosos, na verdade, nada mais são do que charlatanismo. É a mesma coisa de tomar nada. E essa é uma crença, sem tomar vacina ela se cura,
Sim, a vacina, na verdade, ela serve para que você crie anticorpos para que, caso você seja infectado, você não tenha sintomas ou tenha sintomas muito pequenos. Se você não toma vacina, você não tem anticorpos para aquilo. A possibilidade de você adoecer é muito maior. A possibilidade de você ter os sintomas é muito maior. A partir do momento que você toma a vacina, você já tem anticorpos para que, caso você receba, caso você se contamine pelo coronavírus, você consegue se livrar muito mais rápido dele. Ou nem ter sintomas, nem perceber que você foi infectado. Então, surgindo a possibilidade, se vacinem. Diga para papai, para mamãe, papai, mamãe, vovô, vovó, se vacinem, pelo amor de Deus. Porque essa doença é um negócio sério demais. Neto fala que Bia só fica dando risada e do nada Neto surge aí, kkkk, kkkkkkkk. Do nada. É maluco, mas é. Ô, Tio Vitor, você sabe quando as pessoas de 58 anos vão se vacinar? Então, com ou sem comorbidade? Com ou sem doenças prévias? Hein, Giovana? Giovana? Você está aí, Giovana? A mulher perguntou Sim. assim. Ah, tá. Então, hoje de manhã, inclusive, está tendo uma reunião nossa aula já terminou, na verdade, né? Hoje de manhã está tendo uma reunião na Secretaria de Saúde do Estado para poder fazer o planejamento da nova etapa de vacinação. Essa nova etapa vai entrar o pessoal que tem doenças prévias, diabetes, hipertensão, câncer e assim por diante. Nessa fase, essas pessoas que têm essas doenças prévias, elas vão começar a ser vacinadas a partir dos grupos etários. Provavelmente o primeiro grupo deve ser entre 55 e 59 anos, mas aqueles que têm alguma doença prévia. Então, se essa pessoa de 58 anos tiver alguma dessas doenças, tem lá uma lista de doenças, se ela tiver isso, tiver o comprovante o laudo médico com isso, ela vai poder se vacinar provavelmente próxima semana, daqui a 2 semanas. Mas não é Caso verdade que já tá se vacinando o povo de 60 anos? já terminou a vacinação, o pessoal de 60 anos. Então, Terminou. Então, só que assim, a gente tem algumas etapas. A primeira etapa, ela foi a vacinação de todo mundo acima de 60 anos, mais os profissionais da área de saúde e mais indígenas e quilombolas, tal. Pronto, teve um determinado grupo. Todos acima de 60 anos vacinados. Aí a gente tem agora uma nova etapa. Essa próxima etapa de vacinação vai entrar o que eles chamam de pessoas com comorbidades entre 18 e 59 anos. Comorbidades são doenças prévias, são essas doenças. Diabetes, hipertensão, câncer. então essa pessoa já pode tomar se a pessoa tiver alguma doença? Se ela tiver, aí vai precisar só se atentar ao que a Secretaria de Saúde vai dizer para saber, porque ele também vai dividir por idade. Então, digamos, pessoas com doenças prévias entre 55 e 59 anos vão se vacinar de tal a tal dia. Pronto. Depois que esse grupo se vacinar, vai entrar um outro grupo. Pessoas com doenças prévias de 50 a 55 anos. E assim por diante. De forma regressiva, escalonada, em relação a essas idades. No caso, teria que ligar para o Ministério da Saúde para saber direito.
Ministério da Saúde não, Secretaria de Saúde. Tá. Mas deve ter saído alguma coisa já. Deixa eu ver aqui. 10h23, deixa eu correr terminar essa aula. Sergipe vacina. Deixa eu ver se já teve alguma Porque eu reunião. procurei na internet, não achei por nada. Aí eu falei assim, tio Vitor, que sabe de política muito, que anda direto nesse Twitter, vai saber alguma coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se já teve alguma informação. Visa. Tio, já é o terceiro professor que Giovana pergunta a mesma coisa. Não, a gente vai ter que esperar essa nova etapa. Tá certo. Muito obrigada do mesmo jeito. Assista o jornal de meio-dia, o jornal daqui de Sergipe meio-dia, que ele já deve informar alguma coisa, porque está tendo essa reunião agora de manhã. Provavelmente a reunião deve estar rolando agora a partir de 10 horas. Então, Certo. Obrigada. dá uma olhada. Beleza? Deixa eu terminar, porque eu já passei do tempo e já deve ter algum professor doido para entrar aí me xingando tudo. Fui.